Amigos do meu canal, Guca Domênico, uma história de vida extraordinária, tem muita coisa para contar, então eu passo logo para ele nos contar como é que foi essa trajetória de vida fantástica que começou no interior de São Paulo, não foi, Guca? É isso aí. Eu nasci em Santa Cruz do Rio Pardo, uma cidade que tinha pouco mais de 20 mil habitantes. Sou descendente de italianos, dos quatro avós, Mastro Domenico, Verga, Nelly, Chavata. São imigrantes que vieram do sul da Itália e alguns da região central. Vieram tentar a vida no Novo Mundo, com aquela disposição do italiano, né? Do trabalho. Um dos meus bisavós veio trabalhar na fazenda que era da família dos Santos Dumont, veio trabalhar como boia fria, que chamava, né? Aqui no interior de São Paulo. E assim a minha família foi progredindo materialmente, com muito esforço, muita dedicação. E já os meus pais tiveram um pouquinho mais condição, não era tão maravilhosa assim também. Eu tive uma infância pobre, né? Eu morava numa casa com um pai, mãe, No campo ou na cidade? na cidade. Né? Morava com pai, mãe, três irmãos. Né? A gente era cinco, mas meu irmão mais velho faleceu. Então, a minha irmã não tinha nascido ainda, a minha caçula. Então, era quatro filhos num quarto com dois beliches, muito apertado, tinha quintal de chão batido, um tanque lá com a folha de zinco em cima, banheiro com uma não tinha pia, a torneira ia direto na banheira, né? Muita restrição assim em termos de materiais, mas muito amor. Meu pai e minha mãe muito esforçados conseguiram progredir materialmente e deram condições para os filhos, né? E, mas o mais importante disso foi eu acho que é o progresso espiritual, né? A gente meu pai foi um cara, meu pai já faleceu. Ele foi um homem muito religioso, né? Meu pai é um cara religioso Católico, imagino. e transmitiu para mim os ensinamentos do grande, né, o meu mestre, o único a quem eu chamo de mestre, que é Jesus Cristo. A mensagem do Cristo é a coisa mais inteligente que eu conheço. Com certeza. Não falo nem da beleza das palavras, do ensino, de você se transformar num ser humano melhor, mas o apelo à inteligência, à racionalidade que tem naquilo me ganhou, né? Então eu sou uma pessoa que também cultiva esses valores, né? E a gente ficou nessa cidade do interior, Santa Cruz do Rio Pardo, até eu completar 18 anos. E o legal disso, para mim, na verdade, assim, eu me considero um privilegiado, entendeu? Eu tenho várias frases na vida que eu digo há 40 anos. Né? Eu sempre falo assim: o menino filósofo Guca dizia, né? E uma delas é assim: ó, se eu tivesse direito a uma última frase, eu diria: graças a Deus. Me considero uma pessoa de muita sorte. Eu tive uma infância muito feliz, de correr na rua descalço, no chão, nadar no rio. Aprendi a nadar no rio. Eu morava a 100 metros do rio, né, que era um lugar chamado Beco. Então eu descia da minha casa, era uma casa já uma casa boa, a gente já tinha melhorado financeiramente. Eu descia até o rio, até o Beco e nadava ao contrário para chegar no clube e ficava treinando, né, sem pensar nisso. Mas depois eu acabei me tornando campeão de natação na cidade, porque eu adorava a água, né, sempre fui um bom nadador. Tenho troféus, etc. E então jogar bola no campinho que a gente mesmo fazia, brincar de aquela coisa de correr, de pegar, pega-pega, não sei como é que eles, acho que é pega-pega que eles Sim, falam, né? sim. Aí à noite roubava fruta no quintal do vizinho, que era uma delícia, né? Mais gostoso do que pedir para ela, que ela daria, mas a gente consegue roubar fruta. Eu fui comer fruta
fora de época e fora do quintal que eu colhia, né? Já, sei lá, com 15 anos de idade. Porque até então eu comia o que tinha naquela época: carambola, pitanga, manga, goiaba, laranja, mexerica, essas coisas do tempo, né? Que a gente fala assim, ah, é tempo de manga, então você comia manga. Tempo Nossa. de carambola, comia carambola. E, então é uma infância maravilhosa, né? Uma infância maravilhosa, com muitos amigos. Eu tinha várias turmas, né? Conforme o interesse meu, né? Tem uma turma que era a turma mais assim, atlético, que joga bola, que corre, que anda de bicicleta. Aí tem uma turma que, pessoal que gosta de tocar violão, de tocar uma banda ali, não sei o quê. Aí tem uma turma das meninas de trabalho de escola. Então, eu fazia parte de um grupo com 5 meninas, né? E eu falava Hum. assim, ó, bendito é o Guca entre as mulheres. E você foi namorador depois como jovem? Não? Bastante, rapaz. Eu sou um cara muito romântico, sabe? Eu sou um cara Sim. muito romântico. Eu Isso está acredito no, tá nas suas eu músicas, amo, né? Tá nas suas eu amo. músicas isso. Né? Diga, Aurélio, eu te perdi. Nas suas músicas tem muito isso do romantismo, né? Muito, 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 muito. Eu acredito muito no amor. É o sentido, né? E eu gostava muito também do elemento feminino. Eu gosto. A mulher é uma coisa incrível, difícil de entender, né? Na verdade, nem sei se é para isso, né? Nem sei se a gente devia entender as mulheres, só amar as mulheres. Exato. Mas então aí nessa minha adolescência foi essa beleza toda. E depois, com muita sorte, como eu sou um cara de muita sorte, quando eu fiz 18 anos, que era uma época que você vai procurar seguir um caminho, né? Eu estava com umas ideias de ser músico, de ser compositor, porque eu achava interessante, né? Eu nem sabia que eu tinha uma habilidade para compor. Eu acho que hoje eu acho que a minha maior habilidade é composição. Eu sou eu me chamava assim de músico poeta. Não é músico e poeta, músico poeta, né? Uhum. Aquela pessoa que tem a musicalidade na palavra, na poesia. E eu estava com essas ideias assim, e em Santa Cruz do Rio Pardo, em 1977, é uma coisa completamente impossível de acontecer. Mas aí meu pai resolveu se mudar para São Paulo, porque os 5 filhos já estavam, 4 já em idade de fazer faculdade, né? Uhum. E minha irmã caçula, que tinha 8 anos, estava quase precisando já estudar num lugar bacana. Tal. Então a gente veio para São Paulo e eu estava em São Paulo enrolando a minha mãe, né? Que achava que esse negócio de ser músico era uma coisa arriscada, né? É, mas é um chamado, né? Uma missão. E aí um dia aí eu prestei vestibular para medicina, para não entrar, para odontologia, para não entrar, né? Escolhia faculdades difíceis. Aí eu falava assim, não entrei, minha mãe, mas claro, tinha 100 candidatos por vaga, né? Tentava na Difícil USP, mesmo. né? Eu queria só, mentira, né? Era fake news. Eu era fake news. Falava, minha mãe, eu quero fazer medicina na USP. Ela, legal. Tá. Aí eu não entrava, né? Claro, mas eu não queria, porque eu nem estudava para isso. Eu já estava compondo umas músicas ali, musicando a apostila do cursinho, alguns textos que eu vi ali, Alfonso Guimarães e outro, Vicente de Carvalho. Até que um dia, conversando com o meu irmão na sala de casa, eu morava na rua de trás da Avenida Paulista, chama Rua São Carlos do Pinhal. Sim, sim. E o meu irmão falou assim para mim: tem uma faculdade ali, ó. E me apontou um prédio da Gazeta. Eu, faculdade? Ele falou, do que é? Ele falou assim, jornalismo. Eu, jornalismo? Eu nem sabia que existia isso. Pô, jornalismo me interessa. E mais ainda, porque é do lado de casa, entende? Eu não vou nem precisar pegar um ônibus para ir para a faculdade. Já que eu não quero fazer faculdade, que o meu negócio é ser músico, só vou fazer uma faculdade para minha mãe não ficar preocupada com aquelas coisas. Então, parece que eu sofro pouco, né? Eu ia Sim. atravessar a rua. Aí eu fui lá chama Faculdade Casper Líbero. Casper Libro. Eu ia mesmo dizer, eu esperei você falar.
é a primeira faculdade de jornalismo do Brasil, né? Uhum. Aí fui lá, fiquei sabendo que o vestibular era daqui 10 dias, não sei o quê. Me inscrevi e não entrei. Mas assim, eu descobri uma coisa, que os valores para uma faculdade de jornalismo eram aqueles que eu gostava, na parte de humanas, né? História, português, redação e tal. E eu tinha feito o cursinho da área de biológicas, né? Então, assim, química, biologia, essas coisas. E não tinha muito peso no Sim. vestibular da Casper Libero. Aí eu falei com a minha mãe assim, eu falei, ó, eu não vou fazer cursinho agora nos próximos 6 meses. Eu vou ler jornal, porque eu vi lá no vestibular que assim, ele perguntava assim, qual time foi campeão brasileiro? Sim. Entende? Então, assim, era uma coisa mais de informação. Então, meu pai assinava 2 jornais, né? A Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. Então, eu vou ler, né? No comecinho, antes eu só dava uma lidinha assim por cima, no esporte, não sei o quê. Aí comecei a ler o jornal de trás para frente, que era a parte de cultura, depois de esportes, depois vinha cidades, atualidades, lá, política. Aí, no fim, eu estava lendo o jornal de cabo a rabo mesmo, que eu aí aprendi a ler, né, jornal. Sim. Você tem que aprender a ler jornal. Hoje nem precisa mais, porque nem existe jornal assim para ler, né? Pelo menos os que existem, esses que eu citei, eles são desprezíveis, né? Eles não fazem jornalismo, eles fazem militância jornalística, né? E Eu, aí eu lembro quanto a Folha e o Estadão eram diferentes naquele tempo. nossa, o Estadão era reacionário, lembra? Reacionário. Hoje virou um panfleto, né? E aí eu comecei a estudar, quer dizer, comecei a ler para fazer o vestibular no semestre seguinte, mas a minha ideia era ser músico e eu não sabia como fazer. Mas tem um elemento aí que eu vou te contar. Eu sou um cara muito sortudo, sabe? Eu falo que o meu anjo da guarda é o Patola, sabe? Sim. O cara assim, músculo trabalha. Esse eu dou trabalho, meu anjo da guarda. Porque as coisas acontecem assim com uma naturalidade incrível, né? E eu, na faculdade, eu conheci alguns caras que tinham a mesma situação que eu. Eles estavam fazendo faculdade de jornalismo, mas eles queriam compor, músico, cantor, não sei o quê. E a gente ali, naquela coisa meio que por acaso, sem querer, querendo, né? Sim. A gente formou um grupo de música que a princípio estava atrelado ao centro acadêmico, mas aquilo me incomodou muito e rapidamente ainda incomodou porque eu não gosto de dirigismo, né? E ali tinha um dirigismo, o pessoal que estava do centro acadêmico lá, eles eram do Partido Comunista, aquela coisa, né? Eles querem fazer que a gente faça o que eles querem, né? Que a gente diga o que eles querem que a gente diga. E eu vou acender o abajur que daqui a pouco vai escurecer aqui. Ah, E aí eu me incomodei com aquilo, Aurélio, e falei assim, não, eu não quero ficar a reboque de nada, não. Eu sou livre e pretendo continuar livre, né? Aí eu saí daquele grupo lá e daqui a um tempo, meu parceiro principal lá, que era o Laerte Sarrumor, veio até minha casa e falou, vamos fazer o grupo a gente mesmo, sem o pessoal do centro acadêmico e tal. Aí, vamos. Aí fomos compondo, e aí apareceu um outro parceiro, que é o Carlos Melo, muito excelente letrista, bom de humor. Eu nem fazia música de humor, eu fui aprendendo a fazer música de humor, porque eu ouvia Noel Rosa, Lamartine Babo, João de Barro, Braguinha, né? Então eu tinha uma referência daquela MPB lá dos anos 30, digamos. E eu comecei a compor com essa turma aí, e depois o grupo foi naturalmente tendo um sucesso, porque a gente dizia coisas que estavam acontecendo, né, naquela época, assim, na política. E aí
começou a virar, começou a tomar um corpo, virou uma ideia, né? E a gente batizou de Língua de Trapo, que era uma música do Ari Barroso, né? Que falava assim: fala, língua de trapo, pois da sua língua, pois da sua boca, eu não escapo. Aquela coisa de falar mal de todo mundo. Essa era a minha ideia, era essa, falar mal de todo mundo na política, não fazer sátira de costumes, mas ter o costume de fazer sátiras, né? Ótimo. Essa era a nossa ideia. E ali o Língua de Trapo começou a fazer sucesso e no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, apareceram outros integrantes que tinham uma ligação muito grande com o PT e eu nunca gostei de me atrelar a nada politicamente, porque você fica restrito, né? Você fica amarrado, né? Eu queria falar mal de todo mundo. Se alguém fizesse alguma bobagem da minha preferência, eu queria falar mal, né? Então, tipo, era meio proibido falar mal do Lula, aquelas coisas. Então, aí eu saí logo no começo do Língua, no quarto ano, eu já saí. E aí eles gravaram 4 músicas minhas no primeiro disco, que é um disco muito bom. É um disco que assim, vale a pena conhecer, cheio de ideias, interessante. Tudo, a capa é interessante, as músicas, modéstia, as favas, né, minhas também são boas, e tem outras músicas lá de outros parceiros maravilhosas, tal. E o Língua de Trapo fez um grande sucesso, né? Virou uma coisa que a gente conseguiu na marra, sem conchavo, sem nada, de maneira independente, que é muito dependente, né? Depende do público, né? E o público estava dizendo para a gente, ok, vocês estão no caminho, né? E aí a gente começou a despontar, digamos assim, para a carreira artística. Começou assim, e eu, paralelamente, daqui a pouco você me interrompe aí. Não, não quero interromper, não. Pode deixar, estou te ouvindo aqui. E aí, só que assim, quando eu saí do Língua de Trapo, eu tava uma história de fazer alimentação macrobiótica. Aí eu comecei a conhecer uma turma assim mais esotérica, né? Uns papos bem fora do habitual lá. Isso me trouxe aquele lado espiritual que eu falei para você do cristianismo, né? Sim. E eu meio que voltei à religião e saí do grupo ao mesmo tempo, assim, né? Aí eu fiquei alguns anos, acho que eu fiquei uns 5 anos sem, sem atividade artística, né? Fiz um recesso assim bem grande, mas não parei de compor, entendeu? Eu não parei de compor. Até que um dia eu encontrei um amigo meu e ele pediu para mostrar umas músicas, tal. Eu mostrei, ele falou assim: você não pode parar. Eu falei: não, isso é toda vaidade, eu não quero. Não, você não pode parar. Sua música faz bem, estou me sentindo bem, assim, suas harmonias, suas letras dão um bem-estar em mim. Aí eu quase assustei, né? Falei: faz bem, que é forte. Uma coisa o cara fala assim: nossa, sua música é muito bonita, os acordes. O cara fala: não, faz bem. A música me fez bem, assim, senti bem. Aí eu, pô, acho que é uma dica boa, né? Eu ouvir. Aí fui retomando, mas sem essa verve do humor mais, porque o humor era uma das minhas, vamos dizer assim, das minhas facetas, né? Sim. E eu queria um lado mais lírico, né? Eu queria mostrar meu lado lírico, romântico, né? E aí, rapaz, aí eu tive um problema, que é o seguinte, ó, é como se eu tivesse sido carimbado, fichado como o Guca Domênico, um dos fundadores do Língua de Trapo. A entrevista começava assim: um dos fundadores do Língua de Trapo. Aí eu pensava: Língua de Trapo, é engraçado, eu conheço. Aí eu ia lá cantar uma música de amor, as pessoas: mas isso não é o Língua de Trapo, entende? É diferente, né? Ele mudou.
E aí começou essa coisa, essa batalha para eu mostrar esse lado sério, né? Lado Sim. sério e tal. E estou até hoje aí, mas depois de um tempo eu aceitei. Ah, pai é pai, né? Sou pai da criança, não tem, eu tenho orgulho de ter feito isso, mas é passado, né? Eu sou um cara que eu não tenho saudade do passado. Eu adoro as coisas que eu fiz, não me arrependo de nada. Eu fiz uma música, eu estava indo para o Rio de Janeiro gravar lá com a Claudinha Telles, e aí no avião me veio um pensamento assim, né? Eu peguei o celular, anotei ali para não esquecer. Aí depois, quando eu cheguei lá no aeroporto, eu tinha um tempo ainda para ir para o estúdio, eu escrevi um resto de verso. Aí, quando eu estava indo para o estúdio, estava num táxi, eu compus a música, né? E o refrão dela fala assim, ó: eu não me arrependo, nem das coisas que eu me arrependo. O que eu vivi está vivido, o que eu senti está sentido, e o que está feito está feito, né? Então, Maravilha. porque as coisas que a gente faz, mesmo os erros, né, fazem parte do aprendizado. Então, está tudo certo sempre. Entende? Pode estar desagradável a situação, mas está certo, né? É consequência de um ato que você fez. Então, você está tendo só a resposta ao seu ato. Então, se você está reclamando, não devia ter feito. Né? Fez, errou, agora aprende. Então, eu não tinha muito essa coisa de ficar me arrependendo do que eu fiz. Mas também não gosto de ficar olhando para trás a vida inteira. Né? Só que, em termos de mídia, não tem jeito. Eles ficam falando do meu Lógico. passado, língua de trapo e tal. E eu, Mas ok, vamos. você sente que o melhor está por vir aí, né? Isso, exatamente. Pô, você sabe assim, ó, eu já fiz mais de 1.000 músicas, né? Eu quero fazer uma só, sabe? Tipo assim, aquela, assim, o carinhoso, né? Meu coração, não sei o quê. Quero fazer aquela música que era, que será, aliás, né? Então eu sigo tentando fazer, né? Porque essa coisa que você falou, o melhor está por vir. Né? Eu adoro, eu tenho saudade do futuro. Sim, sim. Sim, sim. Interessante. O- Mas você Mas não. você não. Então, você aumentou Você teu aumentou teu retorno aí, retorno aí. o Tá, volume. tá, tá me ouvindo? Não, eu tô te ouvindo, mas a minha fala tá saindo muito forte aí. Mas tudo bem. É, é, você tá me ouvindo, né? Tô ouvindo bem. Tá ótimo. Deixa eu te perguntar. Você fez muito mais coisa além de ser cantor e compositor. Conta um pouco dessas outras experiências aí. Tá, olha só. Como eu estava te falando do meu anjo da guarda, que ele é incrível, né? Eu tinha uma menina que eu estava paquerando na faculdade, e aí ela tinha uma amiga dela lá, que ficava sempre junto, né? E um dia eu passei por elas, assim, no corredor, estava sentado no banco, e ela falou assim: Guca, você conhece alguém que escreve história infantil? Eu falei, por quê? Ela falou assim: porque eu tenho uma amiga, eu trabalho na Folha de São Paulo, e tem uma amiga que é editora da Folhinha, Uhum. suplemento infantil. E ela está querendo gente nova lá. Aí eu pensei assim, pô, né, eu vou impressionar a minha paquera, né? Eu escrevo história infantil. Ah, você escreve? Escrevo. Você já Ah, escrevia mesmo ou você inventou? nunca escrevi nada. Eu, Imaginei. mas eu pensei assim, ó, eu falo que escrevo, aí a garota fica impressionada. Nossa, compositor, cantor, escreve história infantil. Ah, escrevo, tal. É. Eu pensei que ia morrer aí. Só que a minha amiga lá falou para a editora da Folhinha e ela falou: fala para ele trazer uma história para mim amanhã. Hum, amanhã? Eu não tinha uma história. Mas eu tinha uma irmã com 9 anos de idade, que era um público infantil. Aí eu cheguei em casa, escrevi uma historinha e falei para ela: Ana Cristina, o que você acha? Ela: não gostei. Meu Deus do céu. Tudo bem. Escrevi outra, nossa, agora arrasei, né? O que você acha? Não gostei. Com criança chata. Aí fiz mais duas. Na quarta, ela falou: essa história eu gostei. Sim. Chamava A Menina que Queria uma Estrela, era o nome da história. Aí eu falei: bom, vou lá, vou levar a história lá, pelo menos eu não passo vergonha agora, né? Sim. Eu não passo vergonha. Levei lá na Folha de São Paulo, a editora, que chama Cecília Zione, ela leu,
E eu sou um cara do interior, sou acostumado a afeto, né? Ah, como é Sim. que tá? Aí ela meio fria, né? Leu a história. Bom, interessante. Né? Uhum, ok. E eu falei, nossa senhora. Aí ela falando aqui, assim, aqueles 3 minutos foram assim 3 séculos, né? Gente, eu passei mil coisas na minha cabeça. O que, que eu vim fazer aqui? Como eu sou estúpido, que ideia eu tive de falar? Olha, me expus ao ridículo, pelo amor de Deus, nunca mais vou fazer isso. Tá? Aí, no domingo, né, eu comprei o jornal, peguei o jornal, aliás, meu pai assinava. Quem sabe tá lá? Não tava. Hum. Nossa, eu fiquei arrasado, mas assim, ó, não vou falar para ninguém, não. Tá? Arrasado, mas eu sou mais do que a folhinha. Tá pensando o quê? Eu não vou me derrubar, não. Tá, deixa comigo. Né? Aí, semana seguinte, quem sabe? Falei, Paulo, quem sabe semana seguinte, quem sabe já estava pronto o jornal, né? Semana seguinte, a esperança é a última que morre. Pô, não saiu. Meu Deus do céu, não saiu. Ah, também desisti. Aí, eu conversando com uma colega de classe, ela falou assim: Ah, sabe que eu trabalho lá na Folha, né? Eu falei, eu sei, na fotomecânica, no setor de fotomecânica. Eu falei, o que é isso? Ah, é onde faz os fotolitos, Sim. assim, parte colorida, que tem alguma coisa colorida, eu que faço lá os fotolitos. Ah, legal. E agora eu fiz a sua história. Eu, como assim? Eu fiz essa semana, eu fiz a sua história. Vai sair domingo. Ah, que maravilha. Opa, aí já mudou a coisa, né? A coisa já mudou. Aí, domingo saiu uma página inteira ilustrada por ninguém menos que Maurício de Souza, né? Nossa. O pai da Mônica do Cebolinha, o caipirão aqui de E, Guca, 20 aninhos. Oi, vamos falar para a nova geração. Naquela época, a Folha de Domingo tinha de 700 mil a 1 milhão de exemplares. isso. Nossa, era incrível. Era uma coisa incrível. Uma força, né? Hum. E aí eu vi a história lá, né? Eu estava super contente com aquilo. Aí a minha mãe, quando eu voltei da faculdade, a minha mãe falou assim: Olha, eu fiz um bolo, leva lá para editora e agradece. Falou: Olha, minha mãe mandou para você esse bolo. Sim. Coisa de, coisa de gente do interior, né? Aí eu fui lá na Folha, peguei um ônibus ali perto de casa, com um prato assim, com os bolinhos tudo cortadinho, com um pano de linho, com bordado em volta que a minha mãe fez, né? Cheguei lá na Folha de São Paulo, um bolo. Aí falei para a editora, falei, olha, Cecília, a minha mãe mandou dar isso aqui para você te agradecer. Ela rachou o bico, né? Falou, gente, isso não existe, meu Deus do céu. Chamou todo mundo da redação, a pessoa foi lá comer o bolo, deu risada de mim e tal. Gostou, mas deu risada e tal. Sim. E aí ela conversando, ela falou assim, olha, eu recebo muita carta aqui de adolescente, né? Gente que lia a folhinha quando é criança e não deixou de ler, né? Mas Sim. o assunto não é mais para eles. Que tal a gente fazer uma página para adolescente? Você não queria fazer? Ó, eu faz 3 meses que eu estou na faculdade, eu não sei. Eu falei, deixa comigo, eu vou te orientando e tal. Aí a gente fez uma página que foi assim, o pai do como é que chama? Folhetim. Folhatim. Folhetim. Folhatim. É. Eu lembro Depois, do Folhetim. Eu era é. Tim na época da Folhetim. E lia Isso, Folhetim. isso. Aí comecei, aí durante os 3 anos de faculdade, eu fui colaborador na Folhinha. Depois, quando eu me formei, eu fui lá na Folhinha e levei o disco do Língua de Trapo, aquele que estava o primeiro que a gente tinha, com as minhas músicas e tal, e fui dar de presente para a editora, né? E ela falou assim: Olha, eu sei que você quer ser músico, você não quer ser jornalista, mas em todo caso, eu escrevi aqui uma carta de recomendação para você levar para o Carlos Queiroz Teles, que é o presidente da Fundação Padre Anchieta, né, da Sim. TV Cultura. Se você quiser trabalhar lá, aí essa carta. Aí eu, obrigado. Então, não levei. Não levei a carta.
eu me arrependo, mas não me arrependo, né? Porque tá tudo certo. E não fui lá. Aí, passaram muito tempo aí, o meu parceiro do Língua de Trapo, que é o Laerte Sarrumor, ele fez um livro de piadas, chama Mil Piadas do Brasil. Não é que ele fez um livro, ele selecionou 1.000 piadas, né? Uhum. E reescreveu lá. E foi um sucesso. Ficou, acho que, em segundo lugar, ficou atrás do Paulo Coelho na lista dos mais vendidos, tal. Isso era que ano, E mais ou menos? Anos 80, né? 90, já no. Ah, já Acho que no 90. fim. Fim do... Do meio para o fim de 90, viu, Aurélio? Uhum. Acho que é. E aí, um dia, no lançamento de um desses livros, ele fez 1.000 piadas, mais 1.000 piadas, ainda mais 1.000 piadas, não sei o quê. Eu não me lembro, teve um lançamento na livraria Saraiva, e sempre que tinha um lançamento, ele fazia um pocket show, e eu sempre participava lá, a gente cantava um pouco, lembrava o começo do Língua de Trapo. E aí, um dia, num desses lançamentos, lá, o dono da editora, que tinha estudado com a gente na faculdade, o Nelson dos Reis, propôs, e falou assim, olha, tem muita criança lendo esse livro, e tem palavrão, né, tem piada preconceituosa, É, aquela coisa. naquela época você podia fazer piada de tudo. Não, podia falar qualquer coisa, né? Eu continuo falando, Até de japonês podia fazer. falava qualquer coisa, tudo podia, né? E aí ele falou assim, então, mas como tem essa coisa de palavrão, podia fazer um livro com uma historinha, né? E a gente vai inserindo as piadas no meio. Ah, ótimo, legal, ideia e tal. Não, mas eu queria que você escrevesse com o Laerte. Eu? Não, mas eu nunca escrevi um livro. Eu só publiquei livro de poesia, que é uma seleção. Né? Não, pô, quem faz as letras que você faz, o livro é Claro. moleza. Aliás, Aí eu. permite interromper, Ah, todo poeta é romancista e contista em potencial. é verdade. É só sentar e fazer, né? É. Você imagina você faz uma música que tem um enredo todo, né? Não é fácil fazer, não. Mas aí eu aceitei fazer esse livro e então ficou assim, eu falei para o meu parceiro assim, ó, vamos fazer o seguinte, ó, eu escrevo uma coisa, mando para você, você lê e continua mandando para mim, a gente vai trocando, né, escrevendo o livro. Ah, tá bom. Só que ele é preguiçoso. Eu mandei o primeiro, sei lá, a introdução do livro e tal, aí passou uma semana, ele não respondeu, 10 dias, aí eu liguei e falei, oh, e aí? Não, eu estou ocupado. Não é ocupado nada. Né? Quando a pessoa está ocupada, ela dá jeito. Meu pai sempre falava assim, ó, se você precisa de alguma coisa mesmo, peça para alguém ocupado. Ele sempre dá um jeito. Mas Uhum. ficar desocupado, ficar arrumando desculpa e tal. Aí eu peguei e falei, pô, então tá, deixa eu escrever mais um pouquinho e te mando. Aí eu escrevi mais um trecho e mandei para ele. Aí demorou, não veio resposta. Eu falei assim, quer saber? Eu vou escrever. Vou escrever a história inteira e eu vou incluir algumas piadas que ele está no livro dele, eu incluo as mais infantis, assim, digamos, né? Sim. Que não tenha nenhum apelo muito forte. E escrevi o livro e depois eu falei assim, então você seleciona as piadas, tal, e nem isso ele fez. Aí eu mesmo selecionei, digitei e tal, mandei para a editora e o cara falou, gostei de algumas coisas e outras não. Falei, então um momentinho só, peraí. Que autor é vaidoso, né? Cara, fala primeiro as coisas que você gostou. Aí ele foi falando, eu fui anotando num caderno. Agora fala as coisas que você não gostou. Ah, é pouca coisa. O narrador não tem nome. Podia pôr nome, sei lá, sugerir. Gui. Ah, eu sei, o seu filho chama Guilherme, né? Tudo bem, podemos pôr. Aí eu, rapidinho, eu já fiz as alterações, mandei para ele. Pô, mas você é rápido, hein? Eu falei assim, eu quero me livrar do livro. Eu quero me livrar. Eu quero fazer outra coisa, eu quero pensar nisso. Ah, tá bom. Aí eu fizemos esse livro, foi um sucesso, vendeu bastante, foi adotado em escolas. E até que teve uma época que foi, não é censurado, mas ele entrou numa lista negra aí, Ah, eu de lembro. preconceito. Aí eu acho que foi na Secretaria de
estado da cultura aqui de São Paulo, ou de educação, né, que deu uma tarja negra lá no livro. Isso já no governo Covas, provavelmente, você está dizendo. Isso. Uhum. Aí, qual foi a acusação? Preconceito. Aí eu fui descobrir, sabe qual que era o preconceito? É porque tinha piada de português. Hum, Piada de português. Aí o livro ficou meio, os caras são preconceituosos. O politicamente correto realmente é uma tristeza, né? não, Mas enfim, aí passou essa história aí, e um dia eu fui lá na editora, né? O Nelson dos Reis, que é o editor, falou assim: olha, eu tô com uma ideia, eu voltei agora da feira de Frankfurt, e eu comprei os direitos de um livro chamado O Jovem Lennon, uhum. que é, assim, ele conta a história do Lennon até os Beatles. Até ele fazer, começou a virar sucesso, acaba o livro. Sim. Então, assim, o que aconteceu que fez ele ser quem ele virou? Legal, ideia boa, muito legal. Então, eu queria que você escrevesse o Noel Rosa. Eu, Noel Rosa, você tá louco, não vai vender. Ele falou, pô, rapaz, o pessoal vem aqui, os escritores, umas ideias, sabe, completamente inviável, comercialmente. Tal. Aí eu vim, propõe um livro, você fala, não, porque não vai vender. Mas eu vou escrever para não ganhar dinheiro. Eu vivo disso, tenho 4 filhos, pô. Uhum. Não, mas vende, Guga, vende. Não é legal. Eu falei, não vende. Aí no fim eu falei assim, você tem certeza? Ele falou, não, certeza eu nunca tenho, eu tenho um faro. Eu falei, então você me dá um adiantamento para eu escrever? Ele falou, dou. Aí, Uhum. então, show. Aí eu peguei um adiantamento, quer dizer, antes de pegar o adiantamento, eu aceitei, aí ele falou assim, só que é o seguinte, vai ter uma, um edital do MEC Uhum. para livros, e eu quero colocar esse livro lá, né, para a gente fazer. Então, assim, eu preciso que ele seja meio rápido. E eu te chamei porque você é um cara que escreve rápido. Eu falei, tá, quanto tempo? Ele falou, então, olha, é o seguinte, 3 meses, daqui 3 meses de edital, só que eu preciso produzir, preciso fazer uma impressão de uns 100 livros, mais ou menos, tal. Então, acho que você sabe escrever isso em um mês. Tá bom, tá ótimo. Um mês é um mês. Falei, bom, mas eu nunca escrevi, eu escrevi aquele livro lá, não tenho experiência. Não, você é rápido, não sei o quê. Pô, tá bom, né, vamos fazer. Aí eu escrevi, fiz uma coisa assim, eu acordava todo dia às 6 da manhã, escrevia até 1 da tarde. Quando a minha mulher me chamava para almoçar, parei, ponto final. No dia seguinte eu dava uma lidinha no que tinha escrito, Uhum. aí aquecia e continuava. Né? Em 26 dias eu terminei o livro. Mandei para ele, liguei e falei, tá aí no e-mail. Não acredito, tá aí. Aí ele leu e falou, tá perfeito, não tenho nada a acrescentar, vamos mandar produzir. Aí o livro foi altamente recomendável pelo Instituto Brasileiro do Livro Infanto Juvenil. Ele me Qual ficou era o super título animado, né? qual o título do livro? O Jovem Noel Rosa. Ah, ótimo. Aí depois um dia eu estava no lançamento de um livro de Bernardo, acho que esqueci o nome dele, ele trabalhava na Folha, Bernardo Guimarães, não sei se é isso, não me lembro. Até jogava futebol de salão comigo lá, esqueci o nome do Bernardo, sobrenome. E era meio na época de uma Copa do Mundo aí, acho que foi 98, não, 2002. Tá? Enfim, o Nelson estava lá, ele falou assim, aí tinha uma mulher ao lado, que era uma escritora, tal, Laurete Godoy. Ele falou assim para a Laurete, eu nunca tinha falado com ela, não tinha nem falado com ela. E o Nelson falou assim, você podia escrever sobre o Santos Dumont, você tem uma pesquisa grande sobre a história da aviação, podia escrever o Santos Dumont. Aí a mulher, sem nunca ter falado comigo, disse assim, eu aceito, se o Guca fizer em parceria comigo. E eu falei, eu aceito. Sim. Bom, vamos fazer então. Você tem a pesquisa já, aí eu entro com a história meio. Então, e foi. Aí eu consegui fazer com ela o que eu não consegui fazer com o meu parceiro, que eu escrevi, ela respondia, a gente foi
Aí foi uma parceria mesmo, que é o Jovem, não é o Jovem Santos Dumont. Esse livro também teve uma boa venda, ele deu muita entrevista mostrando a história do Santos Dumont, fez um sucesso grande esse livro aí, também vendia muito e era adotado em escola, né? Porque tem, além do lado histórico, quando eu fazia uma referência, por exemplo, a Torre Eiffel, aí eu contava, fazia um box ali contando como foi, o que aconteceu, etc. E tal. Então, eu fui situando historicamente a minha história fictícia, né? Baseada numa vida real. Sim. Depois desse, ele me convidou para escrever sobre o Luther King, Martin Luther King. E eu falei assim, pô, peraí, essa coleção tem 4 livros, 3 eu escrevo, parece que é a coleção do Luca Domênico. Né? Como o Martin Luther King é um ícone do movimento negro e tal, eu sou branco, né? Eu vou escrever com pseudônimo. Ele falou, ok. Aí eu escolhi Christ Whitman. Né? Claro que era referência ao poeta, Walt Whitman, e Christ é o Cristo, né? E aí eu falei assim, aí quando eu terminei, eu falei assim, ô Nelson, o negócio é o seguinte, eu acho que pode ser que esse livro faça sucesso e eu não vá pegar nada, né, da fama aí, então eu vou colocar assim, ó, tradução e adaptação, Luca Domênico. Ah, que maravilha! Aí coloquei lá. Adoro isso! Aí, rapaz, olha que coisa interessante. Quem lesse Essas, se fosse esse Whitman aí, americano, né? Lá do é, Mississippi. não, e a coisa engraçada, aí agora recentemente, eu estava escrevendo, eu estou escrevendo a minha autobiografia não autorizada. Sim. Aí quando eu comecei a contar essa história, eu falei assim, será que existe Christ Whitman? Deixa eu ver, eu tenho no Google. Rapaz, tem uma escritora nos Estados Unidos chamada Christ Whitman, e ela é uma coisa assim meio de física quântica aplicada à vida, não sei o quê. Deve ser uma coisa meio de neurolinguística, né? Eu tenho uma olhada muito por cima. Ou Assim, esotérico e tal. Né? pode, tem um lado ali, né, que eu não identifiquei, também não me interessei tanto, que me deu acesso de riso, eu falei, meu Deus, não é possível, olha aí, Christ Whitman existe. Porque eu escrevi o livro na era pré-Google, internet, né, não existia isso ainda. Senão eu teria pesquisado e falado, não vou fazer o nome que existe, né? Mas foi engraçada essa história. E aí eu comecei a ter uma carreira literária, né, paralela com a música. Depois eu escrevi, sempre de encomenda, ele me pedia, aí pedia um livro de humor que era 1001 Desculpas Esfarrapadas. Literatura assim para aeroporto, né? Sim. Aí fez sucesso, aí ele falou, no começo do mensalão, ele falou assim, vamos fazer 1001 Desculpas Esfarrapadas de Políticos. Oh, legal, vamos fazer. Aí fiz esse aí também. Depois, na época acho que em 2008, que era 50 anos do lançamento do Chega de Saudade, o disco do João Gilberto, eu escrevi uma breve história da Bossa Nova. E aí, assim, eu comecei, um dia eu estava lá na minha cidade, fui fazer uma palestra lá, aí chegou um adolescente lá e falou assim, você é músico também? Aí não, eu sou músico, esse negócio de ser escritor é sem querer, né? Foi acontecendo, assim, eu sou músico, sou compositor, né? Eu falei, rapaz, eu tô sendo mais conhecido como escritor do que músico, é engraçado isso, né? E um dia, quando eu falei, eu estava conversando sobre um outro projeto com o Nelson dos Reis, o editor, eu disse a ele me propôs uma coisa lá, e eu assim, isso não vai vender. Ele falou assim, eu falei assim, não, isso aí, essa ideia sua aí, que era uma história infantil, né? Que ele queria sobre desperdício. Eu falei, não, isso aí não vai vender. Ele falou, não, Guca, vai sim. Eu falei assim, se fosse um nome, assim, ou alguém, um autor de peso e tal, talvez desse certo. Ele falou assim, Guca, você tem um nome na literatura, você não sabe, mas você tem um nome. E a gente não sabe o alcance das coisas que a gente faz. Ainda mais para quem faz muita coisa ao mesmo tempo
e nem se liga no. Eu estou produzindo sempre. Eu gosto, eu trabalho todo dia, eu gosto de escrever, de fazer coisas. Então eu não fico muito atento se eu sou famoso ou não. Aliás, eu também não estou muito preocupado com isso, né? Estou preocupado com a minha consciência de fazer o meu melhor sempre e não me importo com o sucesso ou a falta dele, né? E aí ele me falou, tem sim, você tem um nome na literatura, não sei o que, então no mercado, ele falou, você tem um nome no mercado editorial. Aí depois eu até descobri que realmente eu tinha, porque eu recebi outras ofertas de editores, o meu sonho é publicar um livro seu, não sei o que, tal, numa reunião. E aí eu fiquei com essa ideia na cabeça, tal, falei, vamos fazer. Aí eu fiz chama Óleo Desperdício Coelho Felício. E o MEC comprou. Ele entrou num programa lá, comprou 100 mil livros. Aí, 2 anos depois, eu fiz um outro que chama A Poluição Tem Solução. É o nome do livro. Então, é um livro grande, com desenho, pouco texto, em forma de poesia, né? E também foi comprado pelo MEC. 100 mil exemplares e tal. Anjo da guarda mesmo, né? Oi? Anjo da guarda. Você vê como é que o Patola trabalha, né? Eu tive você. E aí, então, eu fiquei nessa onda de escritor, aí voltei à coisa do jornalismo, né? Que eu sempre acho que eu sou jornalista do meu tempo, cronista do meu tempo, né? Então, um detalhe também interessante que eu quero te contar. Eu dava aula numa escola italiana, aula de música, aqui, Educazione Musicale, em São Paulo. E numa festa de fim de ano dos professores, me pediram para dar uma canja lá, eu toquei umas músicas. Aí veio um italiano, falou assim, eu sou marido da Giovana, professora e tal, e gostei muito dessas músicas que você tocou. Obrigado. Ele falou assim, eu também sou compositor, e eu moro na Itália, na Sardenha. Posso gravar essa música? Eu, pode. Pode, não tem problema. Porque eu não sou dono da música, eu sou o tutor, né? As músicas, as palavras estão todas aí, as notas, eu só junto tudo e entrego para o mundo. Então eu sou um privilegiado, porque eu sou o primeiro a ouvir a música, né? Sim. E daí eu falei, não, pode gravar, não tem problema. E aí ele fez uma gravação na Itália, eu gravei daqui o violão, e é uma época também que era com fita. Veio um amigo que vinha da Itália, trouxe uma fita, eu aluguei um estúdio, gravei, cantei, depois o cara levou a fita para lá. É outro tempo, né? Em outro tempo de tecnologia. E aí ele ficou assim, vou fazer um show aqui na Sardenha, vou promover, então, música do mundo inteiro, então vai vir uma cantora americana tocando blues, aí o italiano, aí queria que você viesse. Aí eu, tudo bem, posso ir e tal. Aí, não tem um grande cachê, mas a gente pode, eu consigo um patrocínio aqui, você, além do show, eu tenho isso, aquilo, tá bom. E eu esperei, né, ia ser em junho ou julho, não me lembro, e eu esperei muito para comprar passagem, que eu nem me liguei que é o verão na Europa, né? E quando eu falei que eu ia, eu não tinha mais passagem. Quando eu fui procurar a passagem, não tinha mais passagem. Aí eu fiquei muito frustrado. A gente tinha uma casa de campo no interior da minha família. Eu fui lá passar uma fossa lá de uma semana. Eu vou ficar uma semana lá não vou nem levar o violão, vou levar só o computador e tal. E aí depois de 3 dias eu já estava compondo música assim mentalmente, estava tocando, escrevendo partituras na cabeça. Eu escrevia as notas e tal, só de imaginar. E depois saí lá entre os vizinhos, perguntou, você tem um violão aí emprestado? Me emprestar, já estava com abstinência, né? Sim. E, enfim, aí nessa história eu escrevi uma crônica que chamava Quanto Custa uma Ideia? Né? E assim, porque assim, quanto custa a ideia de o cara fazer um motor? O Ford criou um motor a combustão. Quanto custou? A ideia não custou nada, né? Quanto custou a ideia do Santos Dumont fazer um avião? A ideia não custa nada, né? O que dá é o trabalho de você fazer tal. Aí eu fiz essa crônica, quanto custa uma ideia, não sei o quê. Aí eu tenho um amigo lá que é dono de um jornal na cidade, em Santa Cruz do Rio Pardo, e ele eu falei,
vê se tá bom aí, né? Faz tempo que eu não escrevo, nem sei se eu estava meio chateado também com essa história da não ter dado certo o show. E aí ele não me respondeu. Rapaz, mas eu fiquei muito sentido. Eu falei, pô, o cara, já tô aqui no chão, o cara chuta meu pescoço ainda, né? Sim. Já não deu certo essa coisa na Itália, o cara ainda me. Aí passou uma semana, eu recebo uma ligação de um outro cara lá, falou, oh, que legal sua crônica. Eu falei, uau, ah, que publicou aí no jornal. Eu falei, pô, o cara publicou minha crônica, eu pedi para ele dar uma avaliação para mim, dizer alguma coisa, ele publicou, né? Aí o cara, ó, oh, o pessoal aqui adorou, escreve outra. Aí eu fiquei escrevendo crônica durante 19 anos, eu mantive uma coluna semanal lá no jornal, fazendo crônicas. É, no começo era por fax, para você ter uma ideia como é que a coisa é Sim. antiga. E depois, quer dizer, sempre atuando, trabalhando junto, né, com a parte de literatura, jornalismo, música, e fui nessa onda aí. E tem uma coisa interessante também, que é um outro lado meu, que eu fui convidado para fazer um comercial de televisão, né? Aí a produtora falou assim, nossa, você quando você canta, você faz umas caras, assim, é muito Sim. expressivo, né? E eu, Notei isso também. como assim, caras? Eu falei assim, não, você faz umas caras. Ah, eu? É, você não, ah, eu nunca me vi, né, fazendo isso e tal. Não, você faz sim, então. Ah, tá bom. Então, eu sou produtor. Você não quer fazer um comercial? Como assim? Não, comercial. Não, mas eu sou ator. Não, é assim, você é ator. Não, não sou. Não, você é orgânico. Aí ela falou, o comercial, o cachê é US$ 5.000. Eu, opa, eu sou ator, Não, pô. aí. Vou ganhar um Oscar. De quanto a gente está falando, né? O incentivo é muito rápido. É, Aí eu comecei a fazer teste. Nesse teste eu não passei, mas aí o pessoal gostou. Oh, eu tinha 35 anos, era um rosto inédito ainda, né? sim. E essa faixa era muito requisitada, né? Eu comecei a fazer muito teste para comercial. Chegou uma hora que eu fiquei meio que só ator, porque tipo, você tem todo dia tem um teste ou depois de uma gravação, não sei o quê, e consome tanto o seu tempo que a música foi meio ficando de lado também. Eu não fazia. Mas você fez algum comercial, então? Oi? Você chegou a Se eu fazer fiz? comercial? Sim. Não, eu fiz uns 50. Ah, ótimo. Hum, não deu certo naquele primeiro, mas depois. Aí o diretor João Salles, João Moreira Salles, ele gostou. Ele falou assim: você tem um humor assim, meio inglês, eu gosto, é sutil, é irônico, não sei o quê. Tá? Aí eu fiz vários testes, fiz milhares de testes ainda, mas fiz quase que uns 50, 100. Eu nunca. Pra você ter uma ideia, eu nem guardei nada, né? Você deve ter talvez eu tenha alguma fita VHS aí com isso, mas como eu não sou historiador de mim mesmo, então eu vou fazendo, eu vou arquivando. Né? Eu tenho caixas e caixas de arquivos, eu vou dar um trabalho aí para quem quiser descobrir tudo que eu fiz, né? Quando eu já não estiver aqui. E aí então, aí comecei a fazer também esse trabalho como ator. Aí eu fiquei tão tocado assim, porque os atores eles são diferentes dos músicos no seguinte sentido, ó, os músicos não querem ensaiar, entendeu? Ele fala assim, coloca a parte aí, meu, a partitura, aí o cara toca olhando, né? E é incrível, e dá certo, isso que é incrível, dá certo, fica bom, né? E os atores não, os atores têm disciplina, tá lá, tem que criar o personagem, exercício, demora assim, os caras ensaiam 3 meses para ficar um fim de semana em cartaz, né? Sim. E aí eu falei, pô, esse pessoal é legal, né? Aí eu tive uma ideia de escrever. Eu estava um dia jogando fora cartões de visitas, assim, que eu tinha acumulado. Aí eu rasguei, eu joguei no lixo e eu vi que tinha uma coisa anotada atrás. Aí eu fui lá, aí tinha uma ideia, né, para uma história. Aí pô, essa ideia é legal. Aí eu fui escrever aquela ideia que estava escrito num cartão de visita pequenininho, devia ter 5 frases no máximo. Aí eu fui anotando aquilo, aí eu estava escrevendo, já começou a vir outras ideias, eu escrevi assim, uma página e meia, né, de ideias ali. Aí no dia seguinte eu falei, pô, isso aqui dá uma peça de teatro, vou fazer uma homenagem aos atores com isso aqui. E fui escrevendo aquele texto, eu nunca tinha escrito texto de teatro. Aí Dramaturgia. escrevi, falei para um amigo meu, que é Humberto Magnani, que é meu conterrâneo, e ele falou, mostra para o Gianni Ratto.
Gene Hatton era um italiano, né, que veio para o Brasil, que fez parte do TBC lá, da Cacilda Becker, aquela Uhum. turma. E ele falou assim, mostra para o Jane, ele vai te dar umas dicas. Aí eu liguei para o Jane, falei, levei o livro lá, a peça de teatro para ele. Ele, depois de uma semana, me ligou e falou, vem aí. Aí ele pegou e falou assim, ó, essa peça é excelente, você é muito bom no diálogo, é comercial, né? Você fez 4 personagens, só isso, se você pegar um atorzinho aí de novela, não sei o que, você vai bombar. Só cortaria um pouco algumas coisas aí, umas piadas, trocadilhos, porque assim, isso funciona no texto, mas em cena não. Você dá uma enxugadinha, deixa essa peça com 1h30, mas se cortar uns 20 minutinhos fica ótimo. Ó, mas eu não estou falando para você fazer, não, é só sugestão. Não, mas eu vou acatar. Né? Aí Sim. eu fiz as alterações que ele sugeriu, fui lá, mostrei para ele, ele falou, ah, isso aí, agora sim, beleza. Aí eu, opa, legal. Aí deixei o texto, né, porque eu vou fazendo tudo ao mesmo tempo, né, e o texto ficou lá. Aí um dia, conversando com uma amiga, ela me contou de um concurso da Secretaria de Estado de Cultura de textos inéditos, né? Aí eu me inscrevi, peguei terceiro lugar esse texto aí, e mais do que o prêmio foi ótimo, porque eu reformei meu banheiro, dinheiro. Sim, Com o dinheiro sim. do prêmio eu reformei o banheiro da minha casa. Maravilha. Então, quer dizer, essas coisas vai tudo acontecendo ao mesmo tempo na minha vida e a produção não para, né? Olha, Tá, você me contou uma coisa, Guca, para eu te fazer uma pergunta agora. Você me contou que voltou para sua cidade lá de Natal como palestrante. Qual foi a sensação? Você lembra da sensação que é voltar na terra da sua infância, da sua adolescência, como uma espécie de celebridade local, né? Como é que é essa sensação? ah, Como é que é essa experiência? é bacana porque você vê o carinho, né, que as pessoas têm por você, as pessoas que te conheciam, né, quando você era um moleque e tal. Daí eles têm uma sensação assim, pô, que legal, ele ficou famoso, né, ele era meu amigo e tal. E, Eles ficam, e escritor, né? Que escritor pode não dar muito é, dinheiro, mas dá moral, né? Aquela coisa. nossa, Oh, muita moral. Nossa, escritor é é, uma coisa incrível, né? E aí eu fiquei super feliz de ver meus amigos também, que é um sucesso deles também, né? Porque a minha vida foi misturando tudo, né? Então eles também sentem um pouco parte, conhecem o Luca Domênico e tal. E é engraçado, aí eu tenho um amigo de infância lá que é uma figuraça, às vezes uma vez ele estava num boteco lá, devia tomar os negócios, aí ele me ligou, e ele falou assim, oi, Luca, tudo bem? Aí eu falo, ele falou assim, é o seguinte, ó, sei lá, o Zé aqui tá duvidando que eu te conheço, fala com ah, ele aqui. que Ele maravilha. tá duvidando que eu te conheço. Aí eu falei, põe ele na linha aí. Aí o cara falou, aí eu peguei e falei assim, ó, aqui é o Guga, eu conheço realmente esse cara, mas sai de perto dele que ele é mau elemento. O cara conhece o Guga Domênico, meu. Que coisa A fantástica. minha pergunta é assim, a grande coisa, eu pensei, a grande coisa, eu sou um cara, eu sou um homem, né? Estou fazendo as coisas aí. Nada demais. Eu não tenho ídolos, entendeu? Eu não tenho ídolos, eu admiro quase todo mundo que faz alguma coisa, eu admiro, falo, pô, que legal, mas assim, de idolatrar, não tem. E me incomoda se alguém quer me idolatrar, entendeu? Sim. Especialmente os fãs do Língua de Trapo têm uma coisa meio religiosa, assim, o cara do Língua, sabe? Eu não gosto, cara, eu acho que perde a naturalidade. Eu sou um cara aí, uma pessoa, entendeu? O que eu faço é bom, interessante, mas não precisa ficar assim, ai meu Deus, não posso falar nada, que ele vai achar o quê? Eu não vou achar nada, eu acho que é tudo lindo, entendeu? Tudo lindo. Hum, Guga, sim, pode falar. não, eu ia falar, pergunta alguma coisa. Ah, tá ótimo. Não, a gente está chegando já a uma hora de programa. Eu queria que você falasse agora. Você falou uma frase, uma expressão linda que vou guardar para mim, que é essa saudade do futuro. O É. que que essa saudade do futuro te diz ou você vai deixar acontecer? Olha, eu confio muito, viu? Eu confio que eu acho que
Deus sempre prepara coisas boas para mim, né? E eu sempre acho que o melhor está por vir, viu, Aurélio? Eu acho que o melhor está por vir. Sim. A gente vai melhorando muito, Eu sinto da mesma forma. né? É só o corpo que fica meio estragado, né? O cabelo Não, fica. fica, mas eu acho que isso nos dá uma sobrevida, não? É, É, a gente achar que tem muito a fazer ainda é muito bom. é. Assim, eu até sou um privilegiado nesse ponto também, porque assim, como eu não fui da turma da bebedeira, da droga, eu sempre me cuidei da alimentação, eu sempre gostei. Antes de isso virar uma paranoia que virou, eu sempre me cuidei, né? Eu gosto de ter um certo cuidado. Então, assim, eu tenho 61 anos e estou bem, né? Eu tô dando trabalho ainda, viu? Sim. Estou dando trabalho, porque estou animado ainda, né? Mas E, tem assim, algum plano específico, assim? Pô, eu quero fazer isso aqui ainda. eu tenho, mas eles são secretos. São planos Ah, secretos ótimo. que são aquelas coisas que eu não falo, só eu e Deus, entendeu? Sim, Eu sim. sei, eu sei o que eu quero fazer, peço ajuda, ó, me ajuda aí, um empurrãozinho aí e tal, né? Mas eu trabalho, eu sempre falo assim, ó, Deus me ajuda, mas eu ajudo muito Deus também, porque eu trabalho, eu sou um cara de trabalhar. Para você ter uma ideia, o meu parceiro baiano, que é o Capenga Ventura, do Bedengó, ele nessa quarentena ele comprou essa ideia do medo, de não sei o quê. Eu não estou nessa ideia. Mas aí eu conversando com ele, ele falou assim: eu estou fazendo uma música aí por dia, tal. Ele tem um estúdio, ele produz, já faz um negócio, um produto acabado, não sei o quê. Aí ele me mandou uma música, eu pus letra, Uhum. aí ele voltou com a gravação pronta, já falei, nossa, que bonito que ficou e tal. Aí eu mandei uma letra para ele musicou, aí ficamos nesse negócio aqui. Então, nessa quarentena, só com ele, eu fiz 11 músicas. Maravilha. Porque tem um disco, né? Tem um Sim. disco pronto. Só na quarentena. E tem as outras que eu faço, eu mesmo faço, eu tenho parcerias, né? Por exemplo, agora meu filho mais velho viu uma poesia minha no Instagram e falou, pô, eu li aquilo e veio uma música, ele musicou. Uhum. E as que eu vou escrevendo, vou musicando também. Estou escrevendo a minha história, né? Que é uma história que, assim, vamos dizer assim, claro que eu sou o personagem principal, mas eu Sim. estou contextualizando tudo, né, na época. Então, quando eu falo, aí eu fui lá no comício das diretas na Praça da Sé, em São Paulo. Aí tem o que acontecia, né, naquela época ali, né, o Luiz Guimarães, o locutor era Osmar Santos. Então eu vou meio que contextualizando. Então eu vou escrevendo uma história, a minha história, e o que aconteceu paralelamente, né, no Brasil e no mundo. Então esse é um projeto que eu estou adorando escrever. Está quase uma terapia, porque eu vou escrevendo, vou lembrando coisas, um livro de memórias antes que eu esqueça, né? Porque tem coisa que são 43 anos, né, que eu estou nessa lida aí, então tem coisas que eu nem lembro. Às vezes eu estou tomando banho e me lembro, aquela coisa eu preciso contar, né? Aí o livro começa a ficar cheio, né? Começa a ficar recheado já, né? Então esse é o meu projeto agora que eu estou trabalhando nele. E eu terminei de gravar um disco em dezembro do ano passado, eu pretendia lançar agora esse projeto. São 17 músicas, chama Amor, o disco. É só música daquelas. Você ainda faz apresentação ao vivo, show? Faço. Eu tive uns shows cancelados agora aí por Sim, causa da lógico, pandemia, natural. É. mas eu estava já animado, né, para voltar para a estrada aí, Você faz tempo que gosta eu não. dessa coisa de estar com o público na frente também? Eu adoro cantar ao vivo, é uma coisa assim indescritível. A música ao vivo é uma coisa incrível, né? Sim. E eu me considero assim, eu acho que eu tenho uma missão. Isso para mim é uma missão. A sua missão é alegrar as pessoas, levar um astral, uma mensagem bacana e tal. Não é aquela alegria de vamos dançar, vamos pular, vamos chacoalhar. Não, não é uma alegria espiritual, digamos, né? Uhum. De dar uma paz, uma tranquilidade, um alento, né? Eu acredito muito que a minha obra
tem essa pegada aí. É mais isso do que aquela própria vaidade de ficar achando que eu sou o máximo, porque eu nunca me achei. E também nunca me achei o mínimo, não. Eu acho que eu sou isso aí. Eu, Eu estou eu, feliz. eu acho que a gente tem, geralmente, né, a gente tem isso, acho que do escritor, não sei, e do compositor também, a gente acha a obra nossa maior do que a gente, né? Ah, muito. Não, tem umas que eu leio, coisas que eu escrevi, e falo É, assim, acontece nossa, comigo. nem parece que fui eu. É, tem essa Pô, nem sensação também. incrível. É. Aquele amor é o que a gente fez, né? Aquela coisa. É, é, Eu sinto que é você um, tem isso forte e é belíssimo isso, né? Você um filho. transparece isso, transparece essa alegria, essa, É, essa gratificação pessoal, né? De ter essa sensação. é isso aí. Meu Olha, caro, eu. Bom, pode continua. falar. Não, Não, continua. pode falar. Não, eu ia te deixar à vontade, assim, porque primeiro dizer um pouco, agora falar por mim, eu até vou fazer a primeira inversão de câmera, transição de câmera aqui do programa todo, né? Vai aparecer eu na tela agora aqui, para dizer que é, é uma honra, eu te agradeço muito, como eu também sou escritor, mas muito aquém do teu sucesso, muito aquém do teu reconhecimento, né? Acho que tem um livro, o Evangelho segundo a Filosofia, de circulação nacional. Já fiz muita coisa, já recebi muito adiantamento e o livro não saiu, porque dá uma pena, Menos mal. dá uma tristeza, né? É, Você recebe o dinheiro, mas pô, você não é lido, né? Isso é uma aí tristeza e um consolo, né? lógico, né? É melhor receber o adiantamento do que nada. É. Pior é você escrever e ler e ser publicado e receber o adiantamento. Mas é uma honra muito grande, Guca, e assim, poder ter esse contato contigo é uma coisa fantástica. Te Ó, agradecer e deixar a palavra contigo, à vontade. Continua falando que eu estou encantado aqui. não, eu vou dizer uma coisa para você. Eu te conheci lá no Facebook, né? É, Algum amigo em comum compartilhou um texto. Eu falei, pô, que legal esse cara. Aí eu acho que, provavelmente eu pedia para sim, sim. adicionar essa amizade com você e acompanho os seus textos, eu adoro, você escreve muitíssimo bem, me inspirou várias vezes, eu li coisas, pô, esse cara aqui me fez pensar, né? Então é Sim, muito legal isso aí, e nós somos colegas, né, velho? A gente está nessa aí, ombreado nessa luta aí, não tem nada de mais menos, mais importante, a gente está junto e eu fico muito feliz de poder falar com você e também com as pessoas que estão assistindo o seu canal. Eu tô aqui ao lado, eu tô com uma ferramenta minha aqui, ó. ah, Ó, tá vendo? tô Eu tô vendo, achando, tô vendo. tá dando pra ver? Tá dando pra ver? Tá, Porque eu tô tá. aqui só com a abajur aqui, eu não sei se tá, como é que Não, tá dá pra a ver. luz aí. Tá aparecendo o Mas braço, eu né? vou, O braço do violão. não, ele não vai aparecer muito, porque ele vai ficar aqui, ó. É. Mas eu vou cantar uma música então pra gente Vá lá que ilustrar isso aqui, ó. Pode ser? pode deixar que eu fico no comando do ajuste de som aqui. Vai lá. Tá. Essa música eu gravei nesse disco, O Amor. Ela é a música do começo do disco, né? Ela chama Ensolarado. Ah, 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 ah. O amor é um caminho sagrado que nos leva para dentro. Parte mistério, parte visível desligado do tempo. O amor é uma liga que está muito além do desejo. É a amizade que andou pra frente pra virar sentimento. Quem pode amar, quem sabe amar, fica ensolarado. E quem não é capaz, vive entrevado. Quem pode amar, quem sabe amar, fica ensolarado. E quem não é capaz, vive entrevado. Às vezes o amor é romântico e produz poesia. Semeia versos, semeia flores,
brilha o dia. Às vezes o amor é tranquilo e não fala a palavra. Fica em silêncio, não se manifesta, é inabalável. Quem pode amar, quem sabe amar, fica ensolarado. E quem não é capaz, vive entrevado. Quem pode amar, quem sabe amar, fica ensolarado. E quem não é capaz, vive entrevado. O amor não veste armadura, mas tem proteção. O amor não deixa a malícia entrar no coração. O amor é dono do terreno onde se ergue a construção. O amor é sua fortaleza, sua proteção. Quem pode amar, quem sabe amar, fica ensolarado. E quem não é capaz, vive entrevado. Quem pode amar, quem sabe amar, fica ensolarado. E quem não é capaz, vive entrevado. Muito bom mesmo, muito bom. Excelente. Adorei. Adorei mesmo. Que bom. Também gostei muito. Guca, a gente não vai mais muito adiante, porque senão fica o vídeo muito longo, né? A gente tem que fazer um vídeo. Entrevista. Qualquer dia a gente continua. Não, é isso que eu ia te pedir, né? Isso já é um pedido encarecido que eu faço da gente repetir a dose mais adiante. Não é, na próxima eu posso cantar mais vezes. Inclusive, quando você lançar essa autobiografia, você me avisa, eu vou ficar de olho, tá? Que eu vou te chamar também para a gente falar sobre isso. Para você falar como é que foi o processo de construir uma autobiografia. Eu já teorizei muito sobre isso, né? Até no Evangelho segundo a Filosofia, que você já deve ter ouvido falar no meu livro. Claro. E eu teorizei muito sobre essa questão de até que ponto a gente pode fazer uma autobiografia, né? Até que ponto a memória nos trai ou não, né? O que a gente consegue buscar? Como é que é ter essa reimpressão, né? Você disse que até não tem todos os elementos da caixa, né? Todos os comerciais que você fez, de todos os textos que você escreveu, né? Então, não, tem coisa que vai ter que passar, assim, dar uma pincelada só, né? Porque não dá pra, é muita coisa, né? Pô, 43 anos de artística e mais depois os outros 18 que eu tinha para trás, sim. Coisa aconteceu, bastante coisa aconteceu. E, inclusive, as coisas no começo da minha vida também estão nessa história aí, e é bastante coisa, né? Não, e como você escreveu o Jovem Noel, você vai ter que contar esses 18 anos direitinho. Você tem que resgatar aquilo que você fez, né? O livro quase ia chamar O Jovem Guca Domênico. Eu imaginei a mocinha. Aqui, além do jovem, tem o velho também, eu coloquei, então não posso botar esse título aí. Mas ali tem um apanhado bom. Eu estou muito feliz com esse livro que eu estou escrevendo. Porque assim, eu vou lembrando, vou escrevendo, e assim, vai ficando vários dropzinhos, né? Tem várias histórias curtas, algumas mais compridas, tem fôlego. Eu não sei como é que eu vou depois, porque eu fiz eu comecei a escrever quando eu entrei na faculdade, né? Uhum. Aí eu falei, pô, mas esqueci de contar aquela história lá atrás. Aí eu não achava onde é que estava. Quer saber? Eu vou escrever, fazer uma pasta de arquivos e vou colocando tudo lá, né? E eu lembro, tem aquela história tal. Eu escrevia o título, salvava, colocava na pasta. E então, assim, a pasta tem uns 40 tópicos lá ainda que eu preciso terminar. Uhum. E depois que eu fizer, aí que vai ser o trabalho de colocar isso numa ordem mais ou menos cronológica, sim. Ou vou dividir por assunto. Eu ainda não tenho formato. Até, inclusive, tem uma pasta que chama assim, formato. Bom, né? Pelo menos esse você não tem o prazo de um mês para acabar. Então, não, esse aí vai sair quando tiver que ser. A minha ideia era terminar até outubro, vamos ver. Vamos lá. Exato. Outubro ou nada.
Ah, ótimo, excelente. Adoro, adoro. Você é o criador de frases, né? Eu adoro, eu adoro Cara, criar frase. eu adoro criar frases também. Eu amo criar frases, né? Acho que Eu, a gente cria a eu, frase e parece que não é mais nossa, né? Parece que é algo que aconteceu, né? eu sei- a gente precisa terminar, eu sei, Não, mas eu sei, eu sei. não acaba nunca, né? Assim, ó, Não. eu tinha uma frase assim, ó, nenhuma seita me aceita. Ah, Agora, excelente. uma seita me aceita, porque o indivíduo nunca é aceito, né? A gente tem que lutar pela nossa individualidade, né? Mas isso Porque aconteceu mesmo contigo? Nenhum clube te aceitou? Não? os bons não, É. os bons não. Não, então, acho que é Groucho Marx que dizia, né, que eu jamais faria parte de um clube que me aceitasse como sócio. É o Groucho Marx que falava isso, né? Exato. Eu me lembrei dessa agora. Eu Muito também boa. nunca consegui fazer parte. Né? E quando fazia, bom, não é para mim, vou fazer outra coisa. Né? Sempre É isso aí. essa variação eu acho interessante na sua trajetória também, essa coisa de você ter feito várias coisas, de você ter ido para cá, para lá, meio que é o sabor das circunstâncias do anjo da guarda, né? O anjo da guarda muda teu destino de repente aí, né? É, É, exato. Vou aceitando o que ele me manda. é, maravilha. Então, eu me despeço do público, né? Que é a nossa razão de ser maior, eu acho, né? Eu acho que você tem essa mesma impressão, né? Uhum, As pessoas que a gente interage são a maravilha maior da nossa vida, né? Depois de Deus, com lógico, certeza. né? Depois de Jesus de Deus. Mas. E de você, Guca, prometer, quer dizer, contando com a sua promessa de que a gente volta a fazer outra. Hã? Com certeza voltamos, tá bom? Maravilha. Muito obrigado, Guca. Eu te agradeço, Deus lhe abençoe. Deus abençoe também. Obrigado.